Desenhar aqui para vocês um procedimento para você encontrar os pontos de máximo e de mínimo de uma função que é contínua no intervalo fechado. Um algoritmo, tá certo? Como é que se encontra? Então vem para cá. Tá? Como é que eu encontro os pontos de máximo e os pontos de mínimo numa função que é contínua no intervalo fechado? É só você analisar, ó, o que eu vou falar bem rápido. A função tem ponto de máximo e tem ponto de mínimo nesse intervalo. Então, seja P o ponto de máximo. Seja P o ponto de máximo da função f no intervalo que é fechado. Há três possibilidades para P. P é o extremo A do intervalo, é o limite A do intervalo. Ou P é o limite B do intervalo. Ou P não é nenhum nem outro, aí o P está no meio do intervalo. Portanto, o P é um ponto no meio do intervalo fechado e ele é um ponto de máximo da função no intervalo fechado. Por força maior, ele é o ponto de máximo da função no intervalo aberto, tira os extremos. Então ele é um ponto de máximo local. Se ele é um ponto de máximo local, ele é um ponto crítico. A mesma coisa vale para o mínimo. Então, se você vai atrás dos pontos de extremo de uma função no intervalo fechado, você busca esses pontos, esse ponto aonde? Nos extremos do intervalo, nos limites do intervalo, ou nos pontos críticos da função que estão no interior do intervalo. Tá certo? Colocar aqui. Colocar aqui o que eu acabei de dizer. Não. Seja f contínua, se eu estou falando que é contínua, f é uma função, seja f contínua em um intervalo AB fechado. Vou ser bem rápido. Tá? F tem ponto de máximo local. Tá? Então, IP um ponto de máximo. Tipo de máximo local não, desculpa. F tem ponto de máximo em AB. IP um ponto de máximo de F em AB. A função, toda função afim com A diferente de zero não tem ponto de extremo local. A função afim f de x igual a x mais b com A diferente de zero, ela tem ponto de máximo em intervalos fechados, mas ela não tem ponto de máximo em intervalos abertos. Ela não tem ponto de máximo em intervalo aberto, nem tem ponto de mínimo em intervalo aberto. Então ela não tem ponto de máximo local, nem tem ponto de mínimo local. A função afim f de x igual a x mais b com A diferente de zero, com A diferente de zero, ela nem tem ponto de máximo local, nem tem ponto de mínimo local. Ela tem ponto de máximo em intervalos que são fechados. Ela tem ponto de mínimo em intervalos que são fechados, mas ela não tem ponto de máximo nem ponto de mínimo em intervalos que sejam abertos. Então o que esse teorema diz é o seguinte: toda função contínua no intervalo fechado, nesse intervalo tem ponto de máximo, tem ponto de mínimo. Então veja bem aqui, se seja f contínuo em AB, e P é um ponto de máximo de f em AB, porque eu já sei que tem. Eu já sei que tem, tá? Há três possibilidades para P. Há somente três possibilities.
Há três possibilidades para P. Quais são? P igual a P igual a ou P igual a B, ou, tudo ou, vou abusar do português aqui, ou P igual a ou P igual a B, ou P pertence ao intervalo aberto. Bem, se P igual a P igual a, não tem nada. Se P igual a B, P igual a B. Olha, se P é diferente de A e P é diferente de B, então, né, P pertence ao intervalo AB. Mas como P é ponto de máximo da função f no intervalo fechado, P é, por força maior, ponto de máximo da função no intervalo aberto. Logo, P é ponto de máximo de f em AB. Talvez você não esteja vendo, tem uma sutileza aqui, talvez você não percebendo. Olha, se P é ponto de máximo de f em AB, f de P é maior que ou igual a f de x, qualquer que seja x no intervalo fechado. Mas se isso é verdade, qualquer que seja x no intervalo fechado, então eu vou ter f de P maior ou igual a f de x, qualquer que seja x no intervalo aberto, é óbvio. Então, se P é ponto de máximo da função no intervalo fechado, P é ponto de máximo da função no intervalo aberto. Mas se P é ponto de máximo em um intervalo aberto, P é ponto crítico. Tá certo? Daí, P é ponto o quê? Crítico de F. Então, se P é ponto de máximo, moral da história, se P é ponto de máximo da função f contínua no intervalo fechado AB, que tem, eu sei que tem, pode ter mais de um, mas qualquer que seja ele, se P é ponto de máximo da função f no intervalo fechado AB, há três possibilidades para ele. Ou ele é A, ou ele é B, ou ele é um ponto crítico da função no interior do intervalo. No interior do intervalo. O mesmo vale para mínimo. Daí sai o algoritmo. Portanto, os pontos de extremo de F no intervalo fechado AB estão no conjunto. Seguinte conjunto. No conjunto formado por A e B, união com o conjunto dos P pertencente a AB, tal que P é o quê? Ponto crítico de F. Entenderam? Está aí o algoritmo. E aí como é que eu sei? Ah, minha filha, pega esses pontos, calcula o valor da função nesses pontos. O maior valor corresponde a quê? Ao máximo. O menor valor corresponde ao mínimo. Não tem outra. Morreu. Tá? Não tem outra. Então, vamos ao exemplo. Sejam pegue, considere a função f de x igual a x3 menos 12x. A função é f de x igual a x3 menos 12x. E o intervalo, por exemplo, vai ser o intervalo menos 3, 3. x3 menos 12x. Quem são os pontos críticos dessa função?
0 e o... Quais são os pontos críticos? 0, 2 e... Já fiz aí. Quais são? Quais foram que eu encontrei? Quais foram que eu encontrei? Já fiz. Então, o 0 é ponto crítico? Hã? Não. Não, 0 não é ponto crítico. Quem são os pontos críticos? Eu fiz isso aí, me dê a resposta. Olha. Quem? São os pontos onde a derivada é 0. Tem que derivar. A função é diferenciável. Vou repetir. A função é diferenciável. Tá? A função é diferenciável. Então os pontos críticos são os pontos onde a derivada é 0. Qual é a derivada aqui? 3x2 menos 12. Quando é que essa derivada é 0? Menos 2 e 2. Menos 2 e 2 são os pontos críticos de f dentro do intervalo. Tens, primeiro, menos 2 e 2 são os pontos críticos de quem? De f no intervalo menos 3, 3 aberto. Pronto. Já encontrei os pontos críticos da função no intervalo aberto. Agora o que é que eu vou fazer? Vou calcular o valor da função em todos esses pontos. Quanto é f de menos 2? F de menos 2 vai ficar quanto, hein? Vai ficar menos 8 mais 24, que dá quanto? 16. F de 2 vai ficar 8 menos 24, que dá quanto? Menos 16. Até agora, isso é o máximo, isso é o mínimo. Candidato, é candidato. Mas eu preciso calcular o valor da função nos extremos, porque o ponto de máximo e o ponto de mínimo pode ocorrer nos extremos do intervalo, nos limites do intervalo. Então, eu preciso calcular o valor da função aonde? F de menos 3. Quanto é F de menos 3? É menos 27. Mais quanto? 36. Dá quanto? Vai dar 9. Né? E F de 3? 27 menos 36, que dá quanto? Menos 9. Eu preciso ir procurar máximo e mínimo e outro quanto? Não. Porque os pontos de máximo e pontos de mínimo, ou eles estão nos limites do intervalo, ou eles estão nos pontos críticos da função que estão no interior do intervalo. Está aqui. Então me diga uma coisa, quem é o máximo? O máximo. Quem é o máximo da função? O máximo. O máximo é 16. E o mínimo? Quem é ponto de máximo? E quem é ponto de mínimo? 2. Tá? Então daí menos 2 e 2, tá? Menos 2 é o ponto de quê? De máximo da função f no intervalo menos 3, 3, fechado. E 2 e artigo definido, né? Só tem ele. É o ponto de mínimo de quem? De f no intervalo menos 3, 3. Ok? Tá. Quanto tempo aí? Ainda tem. Vamos
Vamos pegar mais outro exemplo. O que eu encontrei ponto crítico? A outra que eu encontrei ponto crítico, qual foi? F de x igual a quê? Raiz cúbica de quanto? x2 menos 2x. Tá certo? E vamos pegar o intervalo 0,3. 0,3. Quais são os pontos críticos dessa função? 0, 1 e 2. Então pronto. 0, 1 e 2, tá certo? 0, 1 e 2 são os pontos críticos. 0 tens. Primeiro, 0, 1 e 2 são o quê? São os pontos críticos, são os pontos, vamos corrigir isso aqui que eu vou escrever, de F, aonde? No intervalo aberto 0,3. Está correto isso que eu escrevi? Não, é só 1 e 2. Porque 0 é limite, então 1 e 2 são os pontos críticos de F no intervalo aberto. Olha isso aqui, ó. Você vai botar, tá vendo? Tá passando? Você vai atrás dos pontos de máximo, pontos de mínimo da função aqui dentro. Tá? Aí agora você calcula. Quanto é F de 1? Quanto é F de 1? Quanto é? Menos 1, não é? F de 1 é menos 1. Quanto é F de 2? É 0. Agora vai nos extremos do intervalo, né? Quanto é F de 0? É 0. E quanto é F de 3? Vai ser raiz cúbica de 3. Raiz cúbica de 3. Então me diga, quem é o máximo dessa função no intervalo fechado aqui? Raiz cúbica de 3. E quem é o mínimo? Menos 1. Ou seja, 1 e 2 são os pontos de mínimo da função. 1 e 2 não. Os pontos de mínimo da função no intervalo... Não. Os pontos de máximo. Não tem uso, né? É só 1, né? Então, quem é o ponto de mínimo? Quem é? 1. Daí, 1 é o ponto de mínimo, e só tem esse. Não é porque sempre vai ter não. Nesse caso, só tem 1, tá certo? 1 é o ponto de mínimo de F. Aonde? No intervalo 0,3. E qual é o ponto de máximo, hein? E 3 é o ponto de máximo de F em 0,3. Ok? Podia ter, aí você listava. São os pontos, tá? Enfim. Agora vamos ao teorema de Rowley. Tá? Teorema de Rowley.
Diga. Finanças. Pode.